Cumprimentos, irmãos, na paz do Senhor, amém? Meus queridos, pode se sentar, por gentileza. E eu gostaria que vocês abrissem suas Bíblias e que a Cibele, por gentileza, abra em Gálatas capítulo 5, a partir do 19, na ARC, Almeida Revista e Corrigida. Meus queridos, está escrito: porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçarias, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais vos declaro, como já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Amém, meus queridos? Eu li aqui uma série de pecados que Paulo, ele descreve aos irmãos que habitavam na Galácia, dos quais, nossa, tem muita água aqui, acumulou as águas aqui, dos quais a gente, às vezes, quando olha, faz diferença aqui entre os mais graves e os menos graves, né? Tem aqui coisas que são terríveis, como prostituição, feitiçaria, idolatria, mas tem coisas aqui que a gente até passa batido, né? E uma delas é que eu gostaria de focar nessa noite, vai ser uma rápida palavra, mas é algo que Deus estava puxando minha orelha. Na verdade, Ele me puxou a orelha sobre esse tema por volta de uns 5, 6 anos atrás. E eu tomei vergonha na cara. Eu melhorei, eu mudei, só que de uns tempos para cá, por causa do meu casamento, eu relaxei nessa área. Que é aquilo que está no versículo 21. Coloca aí, Sibeli. Está ali, ó, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. Eu vou pregar hoje sobre gula, meus queridos. Eu cheguei, quando eu tinha uns 17, 18 anos, a ter 30% de gordura corporal. Eu fui lá na academia, né, o cara fez todas as medições de mim, e ele falou para mim que eu tinha 30% de gordura corporal, isso era considerado obesidade. Eu era obeso, mas eu não era tão gordo assim, quando a pessoa olhava para mim, eu não era tão redondo assim. E eu não era tão pesado, só que eu tinha muita gordura, eu me alimentava mal, eu não fazia exercício nenhum, eu quase não tinha músculo no corpo, e aí aquilo me surpreendeu e Deus foi tratando comigo sobre isso. Então eu peguei firme, a primeira coisa que eu fiz foi dieta, parei de comer bobagem, parei de comer quase tudo na verdade, comi bem pouquinho, comi igual passarinho, e comecei a fazer exercícios regulares. Com isso eu cheguei até quase 10% de gordura corporal. Eu emagreci tremendamente. Se os irmãos forem ver minhas fotos antigas, eu era um gordinho, um gordinho fofinho, adolescente, cheio de espinha na cara, parecia um choquito. E hoje, quer dizer, até um tempo atrás eu estava bem magrinho, né? Só que aí, eu coloquei essa aliança aqui, ó, no meu dedo. Só de colocar, ganhei 5 quilos na hora. Acho que é muito ouro. E aí eu percebi que eu estava comendo demais. Eu estava comendo demais e Deus estava puxando minha orelha em relação a isso. Não só comendo demais, vivendo uma vida desregrada em relação a isso. A alimentação, a exercício. Eu fazia exercícios em casa regularmente, eu tenho pesos e tal, e eu deixei de fazer. Isso foi me incomodando, eu creio que o Espírito Santo foi me apertando, me mostrando que eu estava no caminho do erro. Não só no caminho do erro, eu estava em pecado. Porque quando a gente passa a comer demais, passa a viver de maneira desregrada, a Bíblia chama isso de pecado, não é outro nome. Você não está relaxado, você está em pecado. E eu tomei um tapa muito grande de Deus, e eu tenho tentado melhorar, mas eu quero compartilhar com os irmãos sobre gula hoje, exatamente isso. Primeiramente, o que é gula? Em Colossenses capítulo 3, versículos 5 e 6, vai dar uma ideia para a gente.
o que é gula. Vai falar assim, ó, Colossenses 3, do 5 ao 6, eu vou ler na ARC, Almeida Revista Corrigida. Mortificai, pois, os vossos membros que estão sobre a terra, a prostituição, a impureza, o apetite desordenado, a vil concupiscência, a avareza, que é a idolatria, pelas quais coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Eu li o 6 também, para os irmãos perceberem que isso é algo grave. O apetite desordenado, através dele, vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Isso aqui não é um pecadinho, meus queridos. É um pecado gravíssimo você comer demais. E um dos conceitos de gula é exatamente esse, apetite desordenado. É comer além da conta. É comer demais. Por exemplo, em hebraico, a palavra gula, significa falta de dignidade. A gente julga, né, o cara que bebe muito, quando ele cai na rua, um beberrão, né, olha lá que falta de dignidade, bebeu até cair. Mas você, quando come muito e tem dor de barriga, isso é falta de dignidade. Você é como aquele bêbado caído na rua. É a mesma coisa, Deus considera a mesma coisa. Você julga o outro que bebe, enche a cara, e você que come demais. Isso é pecado, meu querido. É pecado grave aos olhos de Deus. Em grego, a palavra gula significa algo como farra. Você está em farra, está completamente desordenado, sem domínio próprio, sem controle algum dos seus instintos. É quando você come, a gula é quando você come além da sua fome. Quando exagera no comer. Eu já percebi na minha vida, por exemplo, que vou tomar um café da tarde. 2 pãezinhos ali já está passando de bom, é o suficiente para mim. Só que um tempo atrás eu estava comendo 4. Aí se fala assim, na época que eu era mais gordo, eu usava esse tipo de desculpa. Ah não, mas 2 pães não me enche. Enche sim, é mentira. A gente não termina de comer uma refeição com a sensação de estar empanturrado, né? Barriga cheia, pesando. A gente come até se sentir o suficiente para nos preencher, para que a gente não pereça. Aquele que come sem medida, ele está cometendo gula, ele está comendo além da sua fome. E a gente tem que tomar cuidado com isso. E isso é importante, por exemplo, quando a gente olha o primeiro pecado. Qual foi o primeiro pecado que alguém já cometeu? Foi através da comida. Eva, ela teve um apetite desordenado. Não porque necessariamente ela cometeu gula, né? Ela não comeu demais, ela comeu um fruto só. Mas ela não controlou seus impulsos por causa de comida. E todos os pecados da face da terra adviram desse pecado que tem a ver com comida. Por isso que um papa aí, no início da Igreja Católica, ele nomeou a gula como um dos 7 pecados capitais, né? Porque dele vem outros. Isso faz até sentido. Dentre das muitas heresias que a Igreja Católica fala, isso aí não é uma não, faz sentido mesmo. Porque se você não consegue controlar seus impulsos para comer, você não consegue controlar impulso algum na sua vida. Você vive uma vida completamente escrava do seu estômago, escrava das suas vontades animalescas. Porque qual a diferença entre um homem e um animal? A capacidade de dizer não. Um animal está com vontade de comer, ele vai e come. Ele para o que está fazendo e vai comer. Está com vontade de ter uma relação, ele vai atrás de uma fêmea e vai ter uma relação. O ser humano que vive assim, eu estou com vontade, eu faço, é um animal. Então nós temos que vigiar para não vivermos como animais. E a gente vê vários exemplos na Bíblia de tentações em relação à comida. A primeira tentação que o diabo fez contra Jesus foi sobre transformar pedras em pães. Ele estava ali morrendo de fome e ele tentou Jesus na comida. A gente vê que os hebreus, assim que eles saíram do Egito, eles blasfemaram contra Deus, eles murmuraram contra a situação por causa de comida. Lá no Egito a gente comia tal coisa, aqui a gente não está comendo. Tanto é que Deus foi e abençoou eles com outros tipos de alimentação. Então a comida é algo recorrente que a gente vê como pedra de tropeço na vida de muitos homens e mulheres. Aí a pergunta que eu faço para os irmãos nessa noite é o seguinte: você come para viver ou vive para comer? Se aquilo que você se alimenta é o suficiente para te manter, é assim que biblicamente você deveria ser. Eu como porque eu preciso comer para continuar vivendo, subsistindo, tendo força, e é isso. Agora, se você vive os seus dias para comer coisa boa, tem gente que fala isso, né, na academia, eu treino para comer. Está treinando errado, está vivendo errado. Se a pessoa que fala isso é cristão, não é um cristianismo verdadeiro, não entendeu o peso da gula. Porque, por exemplo, você fala, você está inventando isso é coisa da sua cabeça. Eclesiastes
10, 17. Eu vou ler na NVI. Eclesiastes 10, 17. Feliz é a terra cujo rei é de origem nobre, e cujos líderes comem no devido tempo para recuperar as forças. Vou ler de novo. Comem no devido tempo para recuperar as forças, e não para embriagar-se. Então a alimentação é para recuperar as nossas forças. Há momentos sim de festas, de festividades, tanto é que Deus ordenou várias para o povo hebreu, e várias para nós também, que a gente pode comer coisas variadas, pode comer um pouco a mais, mas a comida de modo geral não é para nos empanturrar, não é para a gente comer além da nossa fome, não é para a gente ficar pesado. A comida não foi feita para isso. A comida foi feita para recuperar as nossas forças. É para isso que a comida existe. E a gente tem que levar isso em conta. E uma das coisas mais terríveis no meio dos crentes hoje, que é um pecado liberado, é a gula. É um pecado liberado. Todo mundo aqui ri desse pecado, todo mundo aqui zomba desse pecado. Quando você faz isso, você está zombando de Deus. Quem aqui já não disse ou riu da seguinte frase? Crente não bebe, mas come. Quem aqui já não riu ou disse essa frase? Você está zombando de um pecado. Você diria algo sobre a imoralidade sexual dessa maneira? Hoje eu fiz tal coisa, não sei o quê. Você zombaria terrível. E você faz isso em relação à alimentação. Dói meus ouvidos quando eu escuto algum crente falar isso. Eu tento não mostrar, mas isso me machuca, porque eu sei que isso é pecado, isso fere o Espírito Santo. Você está entristecendo o Espírito Santo quando além de pecar isso, zomba, fazendo gracejos imorais em relação a isso. Uma vez um amigo meu da igreja, estava dormindo na casa dele, aí ele falou assim, Henrique, olha que vídeo legal aqui. Ele me mostrou um vídeo de um cara que ele é conhecido na internet por comer muito. Ele vai nesses festivais aí de comida, sabe? Hã? Eu não sei, eu não lembro, mas o cara vai lá, ele vive por isso, ele ganha dinheiro para ir nesses festivais e ser campeão de quem come mais, por exemplo, cachorro-quente. E os outros lá, né, comendo melancia, eu já vi vários vídeos, ele me mostrou alguns vídeos lá. E ele achando mó bom, assim, mostrando, tudo que esse cara está comendo. E eu, assim, estarrecido, né? Eu terminou de ver o vídeo e falei assim, você percebeu o que a gente fez aqui? A gente viu o cara pecar na nossa frente. O cara estava comendo assim uns cachorros, enfiando assim, ó, tomando água ainda. E a comida não foi feita para isso não, meus queridos. Isso é um desvirtuamento da ideia original de Deus em relação à alimentação. Se a gente critica quem faz sexo adoidado, porque desvirtua o sexo, a gente tem que criticar quem come dessa maneira também. É a mesma coisa, são pecados diferentes, mas o princípio pecaminoso é o mesmo. Nós temos que entender isso, não rir disso, não dar mão para quem faz isso. Não, a gente tem que deixar claro que isso é errado, não praticar, não rir e não praticar. Porque em Filipenses 4, 5, vai falar o seguinte, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. O crente, uma das características do crente, isso está na versão NAA, o crente ele é conhecido, uma das maneiras que o crente é conhecido é pela moderação, é pelo autocontrole, pelo domínio próprio. Billy Graham falava isso, eu gosto de citar muito essa frase de Billy Graham, que o Billy Graham, ele falava exatamente isso, eu transcrevi a frase dele. Ele fala que o cristão é conhecido pela disciplina e autocontrole. Foi o que Paulo falou aos Filipenses aqui, que a moderação de vocês seja conhecida por todos, perto está o Senhor. E tem crente, muitos crentes, que comem como se não houvesse amanhã. Vamos comer e beber e amanhã morreremos. Você vive como um ímpio. Quando você come demais, você vive como um ímpio. Aí você fala assim, Henrique, você está pregando contra os gordinhos. Não, estou pregando contra todo mundo que come demais. Inclusive eu não estou tão gordinho assim, já fui mais. Mas é pecado. Você comer além das suas forças. Lá, por exemplo, lá na célula de jovens, a gente bota a comida depois, quando acaba a célula, acaba assim rapidinho. Eu tenho certeza que eu vejo, eu olho, eu fico vendo os meninos comer. Eles comem além da conta. Eles não ficam satisfeitos até acabar o último pedaço de comida lá, seja bolo, seja pão, seja o que for. Isso não é a maneira correta que Deus criou para a gente se alimentar. Deus não quer que a gente viva dessa maneira. Por quê? Por que comer demais? Por que isso que parece assim tão pequeno perto da feitiçaria, assassinato, que também são pecados, é pecado? Primeira coisa, porque isso é idolatria. Filipenses 3,19, vou ler na versão NVI, está escrito assim, ó, o destino deles é a perdição,
O seu Deus é o estômago. Eles têm orgulho do que é vergonhoso e só pensam nas coisas terrenas. Quando você come demais, você come para saciar alguma coisa que está faltando em você. Você está sentindo um vazio? O vazio que está dentro de você é do Espírito Santo, está te faltando oração, está te faltando leitura bíblica, está te faltando intimidade com o nosso Senhor. Você enche de sorvete, você enche de gordura, você enche de doces, guloseimas, ou coisas até saudáveis, mas além da conta. É idolatria porque você troca a imagem de Deus invisível por coisas visíveis, por causa de comida. É algo tão baixo que, como eu disse, é algo que a gente pode chamar de capital. Se você não consegue controlar isso, vai controlar o resto, como eu tinha dito. Então, uma solução para você, se você é alguém que come muito, não consegue controlar a alimentação, na hora do café eu como 20 pão de queijo, misericórdia. Sabe o que você faz? Come 5 e vai orar. Você come muito, tem vontade de comer o tempo todo? Vai orar, está te faltando oração. Você está idolatrando o seu estômago, você está idolatrando a comida. Qualquer pecado se vence colocando Deus no centro. Qualquer pecado que você esteja cometendo, qualquer pecado, qualquer um, é falta de amor ao Senhor. Porque se você colocar Deus no trono e amar Ele sobre todas as coisas, o resto é lixo. Você ignora o resto, você chuta o resto. Então você não consegue controlar essa compulsão alimentar? Vai orar, vai ler a palavra. De verdade, meus queridos. Porque gula é idolatria. Outra coisa que gula eu já adiantei aqui, é falta de domínio próprio. Você não consegue se segurar. Gênesis 4:7, eu acho isso aqui fenomenal. Imagina o seguinte, o próprio Deus descer na terra e te dar um conselho. Eu já recebi conselhos maravilhosos do meu pai, da minha mãe, de vários irmãos aqui da igreja. Agora, um conselho de Deus, esse privilégio eu ainda não tive. E Caim recebeu, olha o conselho de Deus para Caim. Gênesis 4:7, eu vou ler na NVI. Se você fizer o bem, não será aceito, mas se não fizer, saiba que o pecado o ameaça a porta. Ele deseja conquistá-lo, mas você deve dominá-lo. Todo pecado é uma cooperação nossa no domínio dele. O Espírito Santo vai nos ajudar, mas a ajuda do Espírito Santo não não vai pecar, não. Ele vai falar no seu ouvido o seguinte, não peque. É isso que o Espírito Santo vai fazer. Não peque, meu filho. Não peque, isso vai me entristecer. Por favor, meu filho. Aí a decisão é sua. Ele não vai soberanamente enfiar a mão ali e te impedir de comer um hambúrguer. Ele não vai te enfiar a mão ali e te impedir de pecar. Ele pode fazer isso, vez ou outra. Mas o padrão de Deus é que você e eu dominemos a nós mesmos. Porque o pecado, ele jaz à porta, compete a nós dominá-lo. Então, tenha domínio próprio. A gula é falta de domínio próprio, que é pecado. A gente leu aqui em Gálatas 5. Se a gente for ler adiante, ele falou das obras carne. Depois vai falar das obras do Espírito. E uma das obras do Espírito, do fruto do Espírito, é o domínio próprio. Então, meus queridos, isso é pecado por esses dois grandes motivos. E quais são as consequências da gula? Primeiro que é pecado, eu já adiantei, mas a gula também traz consequências. Como todo pecado que você comete, mais à frente, o resultado desse erro vai te pegar. Pode demorar, mas uma hora vai te pegar. Principalmente dependendo da constância e tamanho de vezes que você comete esse pecado. Então, quais são as consequências? A primeira delas, como de todo pecado, é o inferno. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, eu vou ler na versão NVI. Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá, pois o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. Está nítido ali, ó. Vocês são o santuário de Deus, o Espírito Santo habita em você. Se você destruir esse santuário, Deus vai te destruir. O povo associa isso aqui a suicídio, né? Vale também. Mas também vale a maneira maldosa que você lida com o seu próprio corpo. Se enchendo de comida, não controlando o que você come, não fazendo exercício, não tendo noites de sonos boas. Tem gente que não dorme, sabe? E se gaba disso. Eu não durmo. Isso é falta de saúde, meus queridos. O corpo que você tem não é seu, é um empréstimo que Deus te deu. O seu corpo é emprestado de Deus. É seu dever cuidar dele, porque ele é templo do Espírito Santo. Se você não cuidar, Deus o vai destruir. Se você destruir o templo dele, Deus vai te destruir. Então, a primeira consequência é o inferno. E a segunda, é até lógica, mas está escrita em Eclesiastes, capítulo 7, versículo 17, na versão NVI. Não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Já vai estar adiantando aí o que a pessoa é, tolo.
Por que morrer antes do tempo? Há sim a possibilidade de morrer antes da hora. Eu creio que Deus, Ele não predeterminou o momento de você morrer, eu não creio nisso. Mas Ele tem uma estratégia para você, Ele tem um plano na sua vida. E você pode reduzir esse plano a qualquer momento, é o que a gente lê aí. Por que morrer antes da hora? Tem um evangelista muito famoso, o nome dele é Robert McCheyne. Ele falou assim, ele é um avivalista muito conhecido, mas o cara morreu com 30 anos de idade. Ele fez coisas grandiosas para o reino de Deus, mas morreu com 30 anos. Sabe o que ele falou no leito de morte dele? A frase dele foi o seguinte, ele falou o seguinte: Deus me deu um cavalo e uma mensagem. Eu matei o cavalo, já não tenho mais a mensagem. A lamúria dele no leito de morte foi que ele não cuidou do corpo dele. Que ele viveu desregradamente. E por isso ele morreu cedo. Por não se cuidar, ele morreu cedo e não entregou os frutos devidos a Deus. Ele foi chamado para pregar, ele foi chamado para fazer mais. Não creio que Deus queria que ele vivesse até os 30 anos, mas pela falta de entendimento dele sobre isso, ou a falta de vontade dele de não querer pecar, ele acabou morrendo cedo. A segunda consequência de você ser um glutão é que você vai morrer cedo. O corpo é como um cartão de crédito. Como a maioria dos pecados é assim, você vai pecando, e aparentemente no início não acontece nada. Você vai pecando, vai gastando ali o cartão de crédito, mas vai chegar ao final do mês e a conta chega pesada. Nosso corpo é a mesma coisa, você vai comendo bobagem, vai engordando, vai ficando gordo, obeso e tal, você consegue ver ele uns 10 anos bem, mas daqui 20, 30 anos você vai ver as consequências. Conheço inúmeras histórias de pessoas que comeram demais, da minha família, que hoje estão passando por graves problemas, de coluna, no joelho, de saúde mesmo, diabetes, são inúmeros problemas que a alimentação pode te trazer. Então, meus queridos, não sejam tolos, conforme diz aqui em Eclesiastes. Por que morrer antes do tempo? É uma pergunta óbvia aqui, se perguntar, você quer viver bastante ou pouco? Todo mundo aqui quer viver bastante, mas você é um mentiroso, porque você se empanturra de alimento. Porque você não faz exercício, porque você não dorme bem. Se você fala que quer algo e não faz nada para produzir, você é um tolo. É assim que a Bíblia classifica-nos. Outra coisa, meus queridos, é necessário, portanto, que a gente cuide do nosso corpo. Em 1 Coríntios, capítulo 6, no versículo 19 e 20, vai falar o seguinte: acaso não sabe, estou lendo na NVI, isso. Acaso, capítulo 6, versículo 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é santuário do Espírito Santo, que habita em vocês, que lhes foi dado por Deus, e que vocês não são de vocês mesmos? Vocês foram comprados por um alto preço, portanto glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. É necessário que a gente glorifique o Senhor com o nosso corpo. Se eu te perguntar, fazer uma pergunta nessa noite, Deus é glorificado com o seu corpo? Quando você se olha no espelho, Deus é glorificado com aquilo que você vê no espelho? Quando você lembra daquilo que você almoçou, como você almoçou hoje, tomou café de manhã e da tarde, como você tem se exercitado, Deus é glorificado com isso? Meus queridos, tudo importa, tudo é para Deus. Quando você foi batizado, quando você veio aqui na frente da igreja e confessou Jesus, quando você foi batizado, você falou o seguinte: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. O meu corpo, conforme a gente leu, não é mais meu, é de Jesus Cristo. Você glorifica o Senhor com a sua maneira de viver? Até nessas menores coisas, meus queridos, para Deus importa. Então é necessário que a gente entenda isso. Tem uma passagem em 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 16, que fala sobre cuidado com as viúvas, que não é para cuidar de todas. Ele faz umas especificações de quem a Timóteo deve cuidar, Paulo, né? 1 Timóteo 5,16, mas ele fala algo que eu achei interessante, 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 16. Se uma mulher crente tem viúvas em sua família, deve ajudá-las. Não seja a igreja sobrecarregada com elas, a fim de que as viúvas realmente necessitadas sejam auxiliadas. Eu quero que os irmãos reparem nessa questão aí. Por que não deve ajudar esse tipo de mulher? Para que a igreja não seja sobrecarregada. Nenhum tipo de sobrepeso é bom. Meus queridos, não tem como você olhar para o seu corpo gordinho e falar que isso é bom, não tem como. Toda sobrecarga, todo sobrepeso está mostrando que aquilo não está normal.
O povo conta a piada, né, que a porta é estreita, tem crente que não vai passar na porta estreita. Nem o sobrepeso não é bom, meus queridos. E sobre o descanso, Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Muitos ignoram isso, né? Não, o Shabá, o sábado, não é mais para ser guardado, de fato não é. Mas tem uma verdade espiritual por trás dele, que é o descanso. O próprio Senhor Jesus, lá em Marcos capítulo 6, versículo 30 ao 32, fala sobre isso, que o próprio Senhor Jesus com seus discípulos, eles se retiraram para descansar. Eu vou ler para os irmãos, Marcos 6, 30 a 32. Os apóstolos reuniram-se a Jesus e lhes relataram tudo o que tinha feito e ensinado. Havia muita gente indo e vindo, ao ponto de eles não terem tempo para comer. Jesus lhes disse, venham comigo para um lugar deserto e descansem um pouco. Então eles se afastaram num barco para um lugar deserto. Então, Jesus falou, vocês não estão tendo nem para comer, então vamos descansar, vamos tirar um tempo para comer, para descansar. Então, o descanso é bíblico, a alimentação é bíblica. Eu não estou falando contra a alimentação, que é para os irmãos comerem, mas comerem com sabedoria, não é para os irmãos. A Bíblia sempre fala de equilíbrio, porque se você descansar demais, você é preguiçoso. Se você não descansar, você está indo contra essa lei clara de Deus aqui, da falta de descanso. Se você não comer, você está indo contra Deus, você não está cuidando do seu templo. Se você comer demais, você também não está cuidando do seu templo. Você tem que ter uma vida moderada, equilibrada. É assim que Deus requer que nós vivamos nesse presente século. Porque é através disso que os outros verão. Deus espera que as pessoas, os ímpios, as pessoas do mundo, olhem para a gente e falem, essa pessoa é diferenciada, ele poderia fazer como nós, comer demais, encher a cara, viver uma vida sedentária, viver de qualquer maneira, viver da maneira que melhor lhe apraz, mas ele não faz isso. Por que você é tão disciplinado? Aí é o momento de você falar, por causa do meu Senhor Jesus. De falar o evangelho, o Pedro fala isso na epístola dele, estejam preparados para responder o motivo da vossa esperança. Todo momento de estranheza que você cria em relação ao mundo, a ponto das pessoas do mundo virem te perguntar por que você faz isso, é uma oportunidade de você pregar o evangelho. É por isso que a gente vive na contramão desse mundo. Então, meus queridos, que nós venhamos levar a sério isso. E os exercícios físicos que eu citei aqui, os irmãos param para pensar que os discípulos de Jesus, o próprio Senhor Jesus, os profetas do Antigo Testamento, desde Abraão até os profetas menores, todos eles, sem exceção, eles faziam muito exercício físico. Os caras andavam demais. Eles atravessaram quilômetros e quilômetros de distância andando. Abraão saiu de Ur dos Caldeus até Canaã andando. São quilômetros e quilômetros de distância. A gente vai ver lá em Atos, por exemplo, que Pedro teve uma visão lá, que Deus estava revelando para ele ir pregar para os gentios, né, para Cornélio. Ele estava em Cesareia de Filipe, e Cornélio estava em Jope, ele tinha que ir para lá. A Bíblia fala que ele passou 2 dias viajando, eram, se não me engano, 60 quilômetros. O cara viajou 60 quilômetros 2 dias andando. Aí você vai dizer que Pedro era um gordão? Que ele não fazia exercício físico? Claro que não. Todos os homens de Deus, eles praticavam exercício físico, eles cuidavam do corpo. Tanto é que era algo tão claro e nítido que quando Deus vai falar para o homem amar sua esposa, ele fala lá que você ama sua esposa como você ama o seu próprio corpo. Esse negócio do povo odiar do próprio corpo é coisa do século 21. Hoje em dia a gente odeia o nosso corpo. Mas na época de Jesus, o povo se alimentava bem, o povo praticava exercício, tinha outra mentalidade. E a gente está caminhando cada vez mais para a perdição. O mundo está caminhando para a perdição e nós, os crentes, estamos indo junto. A gente não pode normalizar isso, meus queridos. A gula, o sedentarismo, esse viver desregrado é pecado. Não sou eu que diz, é a palavra de Deus. Talvez você nunca tinha ouvido uma palavra sobre isso, pois você está ouvindo agora. Jesus ensinou o seguinte, se você não sabia e cometia o pecado, você vai sofrer poucas chicotadas, mas vai sofrer. Agora, se você sabia e continua cometendo, vai sofrer muitas chicotadas. Então, a responsabilidade que você tem a partir de agora é de botar em prática, porque o Senhor vai te cobrar. A partir de hoje, o Senhor vai te cobrar uma vida regrada, uma vida que glorifica o Senhor. Portanto, eu vou encerrar com o versículo que todo mundo conhece. Quero que os irmãos fiquem de pé, por favor. 1 Coríntios 10, 31. 1 Coríntios 10, 31. Assim,
Meus queridos, prestem atenção, assim, quer vocês comam, quer bebam, quer façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Lembre-se que não se trata de comida, não se trata de bebida, se trata da glória de Deus, a glória que é devida ao nosso Senhor. Tudo que fazemos ou deixamos de fazer deve ser por um motivo, glorificar o nome do nosso Senhor. Vamos orar, feche seus olhos. Supremo Deus, bondoso Pai, Pai, a Tua palavra foi pregada. Ó Senhor, que nós venhamos em primeiro lugar reconhecer, Pai, reconhecer que não estamos vivendo de acordo com a Tua palavra, que somos glutões, que não, Pai, cuidamos do nosso corpo da maneira que o Senhor deseja, porque sem esse reconhecimento não há mudança, Pai. Por favor, Espírito Santo, vá no coração de cada um dos meus irmãos e no meu próprio, para que a gente reconheça e relembre, Pai, aquilo que estamos vivendo e fazendo de maneira errada, para que a gente mude, para que a gente estabeleça limites, para que a gente estabeleça disciplina na nossa vida, em nome do Senhor Jesus. Pai, nos ensine também, Pai, outras disciplinas espirituais que nos ajudam nessa área, como o jejum, Senhor. Nos ajude a praticar jejum, nos ajude, Pai, a nos santificarmos, a dominarmos a nossa carne, porque nós não vivemos para nós mesmos, nós vivemos para a glória do Senhor. Nós declaramos nessa noite que amamos mais o Senhor do que o nosso próprio estômago. Nós declaramos nessa noite que amamos mais o Senhor do que esse presente século. Nós te amamos, Senhor Jesus. Produza mudança de vida nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Que essa palavra venha produzir frutos em nós, que Satanás não venha roubar nenhuma semente, em nome de Jesus Cristo. Amém.